Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é 12 de julho de 2017 e vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira, que é um livro autobiográfico da experiência da Dona Ivone mediúnica e no qual ela está relatando, o capítulo se chama Complexos Psíquicos, e está relatando a experiência que ela teve de lidar diretamente com um espírito no qual ela nominava Pedro, se chamava Pedro, ele assim ela chamava, e esse espírito morava dentro da casa de um parente seu, no qual tinha um problema de saúde muito grave, e que a presença desse espírito, mesmo inocentemente, vamos dizer assim, causava também por influência danos, aumentava, agravava a saúde do seu parente. O espírito Pedro tinha plasmado, com a palavra que a gente gosta de usar no movimento espírita, que tinha plasmado, criado, com a fotografia mental do pensamento, criou o ambiente psíquico dele. Então, na casa nova, onde estava a família do parente da Dona Ivone, no qual a própria Dona Ivone se encontrava hospedada, simplesmente esse espírito morava ali com toda a sua casebrezinho, com a sua horta e tudo mais, paralelamente à casa real do mundo material. E ele se afeiçoou profundamente com a Dona Ivone com ele, porque ele foi dado a Dona Ivone para os seus cuidados. A nossa leitura anterior, a gente tinha parado quando a Dona Ivone diz tocar no piano uma noite uma sonata ao luar de Beethoven. E lá se encontrava Pedro escutando a Dona Ivone, sentadinho na cadeira, próximo do piano, exatamente como qualquer ser humano, vestido com as roupas que ele tinha, suja de terreno e tudo mais, e com aquela música que o emocionou tão profundamente, ele chora. E a Dona Ivone diz, ele era como um filho desamparado e necessitado, confiado pelo Consolador ao meu cuidado maternal, para os serviços de uma iniciação nas alvoradas do Evangelho, uma iniciação. E lembrando aquela frase que nós tratamos no estudo passado, que a mulher médium é a mãe dos desgraçados, a Dona Ivone se comportou exatamente como mãe de Pedro. Porque não precisamos ganhar filhos dos nossos ventres para exercer exatamente a maternidade, não é? A doçura da mulher, o comportamento da mulher já leva a esse entendimento, né? Dona Edna, bom dia, bem-vinda. Então, nós falávamos dessa maternidade espiritual, desse sentimento espiritual no qual o Pedro sentia-se, sintonizado com a própria Dona Ivone, todo o carinho no qual ela tratava ele. Consolador, então, ele foi um filho desamparado e necessitado, confiado pelo Consolador ao meu cuidado maternal, para os serviços de uma iniciação nas alvoradas do Evangelho. Iniciação que seria como renascimento nas fases novas na sua existência, de espírito em lutas pela evolução. Aliás, tal modalidade de trabalho não era absolutamente novidade para as minhas tarefas mediúnicas. Desde muito jovem, eu era chamada a tais exercícios transcendentes. E dentre alguns espíritos que assim pude auxiliar, destacava-se um, citado no volume Devassando o Invisível, e que o leitor certamente ainda não esqueceu. Ou seja, aquele cognominado beletrista, pelo singular fato de desejar o anonimato, negando-se de tomar mesmo um pseudônimo. Se vocês lembram mesmo, o caso do beletrista foi aquele espírito que foi até uma prova para Dona Ivone, que ele queria escrever, porque queria escrever a tragédia passional no qual ele viveu, com a mulher que ele amava. O ex-marido não aceitou a separação, matou a esposa, ele sofreu profundamente. E desencarnado, ele queria
e contrário ao divórcio, que não tinha divórcio, e queria escrever através da Dona Ivone, oferecendo até a Dona Ivone um livro para que ela pudesse vender como autoria sua e ganhar dinheiro, né? Então a Dona Ivone resistiu. Esse é o beletrista, que depois ficou chateado quando ela não queria fazer e tudo mais, mas continuou ali, educando-se, e ficou amigo dela, e depois ele vai embora. É uma cena assim bem bonita quando ele vai. Então ela lembra a nós, leitores, que esse Pedrinho não ia ser o primeiro espírito no qual ela estava lidando, mas que ela já tinha uma certa experiência com outros. Certa noite, porém, durante os trabalhos psicográficos, momentos que, segundo parece, favorecem o intercâmbio com o espírito dos mortos em geral, recebi a visita de um dos nossos bons amigos espirituais, o qual muito afim do próprio ser. Então, quando ela estava na psicografia, parece que naquele momento que ela está dedicada à psicografia, facilita o intercâmbio com os outros espíritos, porque é como se ficasse uma câmera, vamos dizer assim, limbada de energias propícias, né, para que outras comunicações pudessem ocorrer. Então apareceu um espírito muito amigo, que era até um espírito afim do parente dela, né, que ela chama por ser. Por particularidades psíquicas ainda não esclarecidas, afirma chamar-se José Evangelista, ter sido homem de cor quando encarnado e escravo de descendência africana no Brasil, ao tempo da monarquia. Aqui já está entrando um outro personagem. Era um espírito afim do parente dela, que é aquele que estava doente, né, o encarnado. E começa a descrevê-lo. Se apresentou como João Evangelista, tinha sido homem de cor. Quando encarnado, ele foi de descendência africana no Brasil, ao tempo da monarquia. Muito inteligente, mesmo culto, esse espírito conservou-se um enigma para mim durante algum tempo, pois somente nos últimos anos me foi dado conhecer o motivo pelos quais se apresentava senhor de tanta cultura. Ela achava estranho, né? Ele cheio de cultura. Bebia das suas origens. Bem-vinda, Eliana, Mara, beijão. Então ela achava estranho isso. Depois ela soube. É, no entanto, grande trabalhador e frequentemente se comunica em nosso núcleo espírita, trabalhando dedicadamente ao bem do próximo, às vezes sob direção dos mentores mais elevados. Não obstante, possuir métodos particulares para agir no serviço da fraternidade, pois, como ha sido esclarecido, a lei da fraternidade universal faculta a liberdade de métodos aos seus obreiros. Nossa Senhora, eu sei que a Andréia vai ouvir esse áudio, né? A Andréia, a Fabrícia. E olha que coisa curiosa, né? A Cláudia, a questão de a fraternidade universal faculta a liberdade de métodos. Então a Dona Ivone diz e a Dona Edna que ele tinha, esse seu José Evangelista, os métodos todos dele. Os métodos particulares. E a Dona Ivone cismou com os métodos deles na época, né? Mas eu não vou adiantar não, senão não tem graça. E ela diz que faculta a liberdade de métodos aos seus obreiros, desde que os princípios da mesma sejam observados. Ou seja, os princípios da fraternidade universal. Então, não importa o método. Isso é bom, sabe, gente? Para que a gente perca o tabu sobre a questão de metodologia de socorro, que a gente acha meio esquisito, uma coisa aqui, outra lá. E é assim, importante que funcione, né? Porque a gente vê, por exemplo, na medicina, e aí eu faço minhas palavras de Dr. Sérgio Felipe, na medicina, mesmo que um indague aqui, outro indague acolá, o método que o colega use, principalmente o colega espiritualista, na medicina, se você não consegue provar uma coisa na ampola, na proveta, tudo bem, importante que funcione. Se funcionar, curou a pessoa, deu jeito, paciência, entendeu?
Tem que ser aceito. Isso, assim, é bem curioso como coisa, né? E do mesmo jeito, a espiritualidade, tá aqui a Dona Ivone explicando que o importante é que o método de socorro seja baseado mesmo na fraternidade. O espírito José Evangelista, no entanto, em se afirmando ex-escravo do Brasil, não apresentava complexos conservados do estado da encarnação. Por isso se exprimia naturalmente, sem o palavrear da raça, senão o estilo clássico, pelo menos de modo normal, embora fácil. Afeiçoado igualmente a mim, na noite acima citado, tornou-se visível e fez-se compreender, sussurrando ao meu entendimento. Então, ela diz o seguinte, que ela já tinha falado do índio, né? Que apesar, e ela frisa isso 2 vezes, no capítulo do índio e nesse, que por causa que tem aquela herança, não calca na linguagem do povo, certo? E ela acha interessante que mesmo com aquelas características, ele falava normal, né? Recebi ordem de nossos mestres para auxiliá-la a retirar o Pedro daqui. Olha, ele se encontra já bastante melhor do desajustamento em que teimava conservar-se, e, portanto, apto a compreender alguma coisa. Por mais senado está o seu coração das amarguras que o oprimiam. E outro modo, ele vem prejudicando-se com sua presença, e a justiça manda que o afastemos agora com um pouco mais de pressa, uma vez que melhorou bastante. Com muita satisfação, meu irmão, aceite seus préstimos, disse Dona Ivone. Portanto, retirar daqui o nosso paciente realmente não me será possível, senão apenas confortá-lo, ajudando a serenizar as revoltas do coração e voltar-se para Deus, a fim de progredir. Respondi, reanimada com a presença do excelente servo do bem. Então, o diálogo entre ela e José Evangelista era que José Evangelista já estava amadurecida a situação do Pedro para ser retirado e que ele estava prejudicando o seu, ou seja, já deu, né? Já deu, ele tem que ser retirado daqui, agora ele já está com uma certa maturidade para poder entender, né? Bom dia, Cal, bom dia, Fati. Já estava com uma certa maturidade para entender, né? Aí a Dona Ivone lá toda feliz, né? Tá bom, que bom, porque eu sozinha aqui eu não poderia retirar ele, a não ser confortável, enfim. José Evangelista apresentava-se de roupagens brancas, conservando, porém, a aparência da cor negra no seu perispírito, visto que sua mente se fixara nesse estado da última existência carnal. Era-lhe grata a existência de escravo que fora, e por essa razão continuava com aquela cor por livre vontade, pois o perispírito é indene de tais convenções físicas, conforme rezam os códigos da revelação espírita. Então, vamos falar disso, né? Porque o perispírito, ele é plástico, vamos dizer assim, ele é modelável. Então, o espírito que não tem preconceito, e que ele se identificava muito com aquela oportunidade que ele teve de ser escravo, que ele era grato, com certeza ajudou a crescer, ele se apresentava negro. Qual era o problema? Nenhum. Como tem outros que gostam, se identificam com a sua personalidade no qual viveu, por exemplo, na China, né? Que era praticante do Tao, né? André que sabe. Aí ele se apresenta com aquela carinha de chinês, outro com japonês, e assim sucessivamente, com carinha de árabe. Tem as materializações interessantes em São Paulo. Ai, meu Deus, esqueci o nome do médium. Quem lembra o nome do médium de São Paulo? Gente, descendente de italiano. Esqueci o nome dele. Tem a materialização própria do árabe. Então, é como a mente se fixou, independente, né? Independente da questão de cor, questão de raça, mas o espírito, que essas convenções sociais, esses preconceitos estão no coração, na ignorância, não existe. Do mesmo jeito que ele poderia se apresentar europeu, do mesmo jeito que ele poderia se apresentar com uma boa cara de australiano, né? Bobagem. Ele vai se identificar e se apresentar como ele bem quiser e se
achar melhor, que ele gostar. Eis assim uma grande liberdade. Essas conversões, esses preconceitos existem, né, em nós, certo? Então, bom dia, Roberto. Continuando. Nessa mesma noite, retirando-me facilmente do fardo carnal, conforme vinha acontecendo frequentemente, fui surpreendida com outras confidências de Pedrinho. Então ela saiu, lá vai Pedrinho contar as coisas dele pra ela, né? E delas me recordo com tanta precisão, como se as recebera nesse momento, não obstante, há 7 anos decorridos. Olha que interessante, vocês lembram que ela disse que dialogava muito com ele, que eles conversavam muito, mas quando ela voltava pro corpo que ela não lembrava? Que o tipo de transe que ela tinha não lembrava, só que dessa vez ficou um transe diferente. Ela teve o transe, ela saiu do corpo, mas essas lembranças ficaram marcadas nela, ao ponto que 7 anos depois ela se lembra. Elas, porém, as confidências, foram espontâneas. Nada perguntei, não as provoquei, nem incentivei, nem mesmo sequer as desejei. Mas uma vez externadas, acetei-as e aqui as transcrevo tais como foram reveladas. Por entender que o intercâmbio com o além-túmulo é precioso ensinamento para nós, por apresentarem lições expressivas e impressionantes da vida real, visto que também, com as ilustrações conferidas pelos espíritos sofredores, e não somente com os instrutores de ordem elevada, aprendemos as grandes teses que nos reeducarão o caráter, pois que os primeiros, como que nos facultam lições práticas para corrigirem nossa conduta diária. Eu acho assim super racional isso, ao mesmo tempo sentido, porque é real, e trago para vocês as colocações do próprio codificador, né, que sabe, convicto e sempre exprimiu isso, que nós, codificação espírita é feita dos espíritos sofredores também, né? Se não fossem eles que nos dão essa lição prática. Eu deixo aqui meu testemunho que eu comprei o audiobook pelo Apple Store. Eu comprei o audiobook do Seu Inferno, né, o audiolivro. E aí, olha que maravilha, gente. Eu fico ouvindo enquanto eu faço minhas coisas e tal. Quanto ensinamento no Seu Inferno nas comunicações, que a gente conhece por leitura, por estudos, por pesquisa. Graças a Deus, o livro da codificação, a gente tá sempre com a cara lá, estudando. Mas ouvindo, absorvi as informações por um outro tipo de percepção, né? Pela audição. E eu, meu Deus, olha que coisa interessante. Frases que os espíritos dão nas comunicações, ou até mesmo depois, né? Porque tem a comunicação, eles ensinam ali na prática como foi os espíritos sofredores, os criminosos arrependidos, os espíritos felizes, por exemplo. São 2 comunicações assim que tem ensinamentos para eu fazer estudos com vocês. No futuro isso vai ser feito, porque eu me apaixonei demais. Eu acho que a gente merece um estudo desse. Das comunicações, você vê a comunicação da viúva Folon, ou a comunicação do médico russo, dos espíritos suicidas, do criminoso arrependido. Então, ensinamentos assim, que de vida prática, nos toca profundamente, porque os espíritos extremamente elevados, eles comunicam de qualquer jeito, e Kardec trata desse assunto, é uma ideia assim, etérea, abstrata, um pouquinho. Por quê? Porque a gente não conhece esse território. É assim ou não é, gente? O que é que você acha, Cal? Quando os artistas, né, Eliana, pintaram... Oi, Meg, bem-vinda. Quando os artistas pintaram, e nós vemos aqui na Itália, vê muito nas igrejas, todo lugar que você vai passear, que tiver arte, você presencia muito a arte sacra, né? Então, como é que eles conseguiam pintar? A ideia da pintura que eles tinham do inferno, dos sofrimentos e do céu. O céu, quando eles conseguiam pintar o céu, se vocês olharem para a cara do povo, até porque o rosto das pessoas que apareciam normalmente eram pessoas conhecidas, né? E a feição das pessoas que até iam para o céu era uma feição de tédio, né? Aquele céu eterno, aqueles anjos assim que não sabiam o que fazer, com aquela cara assim de tediado que chega a dar uma gastura. Porque o ser humano, ele não tem condição
de se aproximar da beleza do mundo espiritual, porque dos mundos celestiais, né? Eles não conhecem. Vocês imaginam que o nosso lar, hoje tem mais abertura, mas o nosso lar, em 1947, foi uma confusão. Foi uma confusão. O pobre do Chico, de tanto que perturbaram aquele pobre daquele Chico Xavier. Bichinho, gente. De tanto que perturbaram ele estava quase convicto que era obsediado. Porque a turma estava dando pressão. Ele já estava com insegurança, né? E tudo mais. Aí na hora que André Luiz começou a falar de aerobus, ele deu uma pausa, né? Parou. Bem-vinda, Priscila. Parou e falou: não, meu irmão, não é por nada não, mas eu não vou escrever isso não. Por que, Chico? Não. Porque não é por nada não, mas eu não vou poder transmitir isso para as pessoas. Aí com aquele jeitinho dele, né? Ele nem disse pro espírito, porque ele, como ele era um ser humano assim, extremamente dócil, ele não quis dizer para André Luiz que ele estava mistificando, que ele estava agindo de má fé como obsessor, né? Então acho que ele deve ter pego por boa fé o André Luiz. Tipo assim, esse espírito está viajando na maionese e está querendo que eu viaje também. E eu não vou nesse barril dele, porque ele não tem que prestar conta para ninguém. E eu que tenho que prestar conta pro mundo dos encarnados. Chico duvidou. De tanto que deram pressão nele, até que a André Luiz falou: tá bom. Então, tá certo, você tá certo mesmo. Vamos fazer o seguinte: marcou um horário um dia, quando, não sei se foi na mesma noite, tirou o Chico do corpo. Dessas desdobramentos que tem Ivone, Chico não tinha esse tipo de desdobramento, né? Não no nível da Ivone, tirou e levou o Chico lúcido a um rolê no nosso lar. Você queria, Margarete, fazer um rolê no nosso lar? Diziam: bora, minha filha, vamos dar uma voltinha no aerobus. E aí lá fazendo a voltinha, ele viu o Parque das Águas, ele viu, né, os ministérios, ele viu tudo. Aí depois André Luiz trouxe ele pro corpo e ele ficou convicto. Daí o Chico continuou a psicografia de nosso lar. Mas que ficou a dúvida, né? Ficou a dúvida. Você perdeu no início, viu, Maggie? Perdeu no início. Você ouviu o início desse estudo. Os primeiros 15 minutos. Quando se fala da metodologia, acha assim o máximo, né? Deixa eu voltar aqui. Além túmulo, não, ok. Espíritos sofredores, não somente, ok. Então, a vida prática e a reeducação do caráter, as situações em que vivem, são para nós exemplos para as corrigendas da nossa vida diária, não é verdade? Por exemplo, né, Margarete, quando a gente lê os romances espíritas, ou ouve a Dona Ivone falar, a gente fala assim: oxe, até parece que sou eu. Eu tenho uma amiga minha que se identifica assim o máximo, né? Não vou dizer que ela é daqui de Nápoles, mas ela sabe de quem eu tô falando. Então ela fala assim: nossa, parece até que tá falando de mim. Tem um sotaque assim, né? Porque eu tenho várias amizades do Nordeste, além de mim mesma. Então, assim, a gente se identifica tantíssimo e a gente compara. Porque a lógica é essa: a gente faz, estuda, leva na vida prática de todo dia, compara com a nossa situação e faz: será? Cláudia, eu acho que você me descobriu. Não era pra eu estar falando isso aqui na sua frente. A casa caiu pra mim. Ai, meu Deus do céu. Esqueci que você estava aqui, Cláudia, que você pode ouvir esse áudio a qualquer momento. Amarrávamos, como sempre, as queridas ervilhas, pois eram essas plantas que maiores cuidados exigiam do antigo horticultor. Não obstante, já se fazia notória a fadiga que ia apossando dele, levando-o ao desinteresse pela horta. Chorava enquanto trabalhava, como se as recordações do passado, angústias, se avitassem sobremodo na ocasião. Penalizada, falei-lhe: então, olha, vamos reconstruir a cena. Tá lá consertando o pezinho da ervilha.
Ele fazendo aquela atividade cansado, sentia cansaço, abatido e chorava. Quando ele chorava, aí que ele revivia aquelas angústias. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Vocês conhecem alguém, viu? Acho que a Margarete não conhece. A Eliana não conhece, a Fati também não conhece. Mas eu vou perguntar do meio que pode ser, a Cláudia conhece. Vocês conhecem alguém que quando vai contar uma coisa que aconteceu, que doeu, que machucou, que foi pisoteado, bofeteado, que foi pisoteado de todo jeito, que doeu tanto naquela época, mas quando a pessoa vai contar, ela se emociona de novo e dói de novo. Vocês conhecem? Vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês? No meu tempo que vocês respondem, a Margarete colocou ali pra gente. Acho que tem a ver com o inconsciente coletivo. A espiritualidade escreve logo para uma montanha de gente que se identifica com o assunto. E é mesmo, né? E que, na verdade, a gente... Algumas pessoas, não é todo mundo, porque não é toda a história que a gente se identifica, né? Então, tem uns que conhecem mais, A dona Edna diz que conhece, a Fati diz que conhece, a Eliana, vocês conhecem? Aí quando vai contar aquela coisa toda, mas dói. E coisas que às vezes a pessoa viveu 30 anos atrás, mas ela contou e ela doeu. Ora, agora imagine assim, que essa pessoa que conta essa história, que doeu bastante, ela desencarnou agora, morreu. Não matem os amigos de vocês. É só um exemplo. Se lá no invisível ela tivesse que contar essa história de novo, ela sentiria isso? Sim. Sentiria? Margarete acha que sim. A Cauce pior. Acredito que sim. Do Ned, acho que sim. A Eliana, se tiver ainda próximo, sim. Mais forte ainda. Porque é um sentimento. Quem é que lembra daquela passagem do Evangelho que diz assim, ó? Nós, é um resumo, né, gente? Do que é mais ou menos, que eu não me lembro as palavras certas. Mas é tipo assim, nós suportamos todas as faltas materiais. Não é verdade? E às vezes a gente se sai muito bem disso. Mas quando são as faltas que nos tocam ao coração, fica difícil, não fica? É um sofrimento. Ora, o que a gente leva quando a gente desencarna? O feijão que a gente não pôde comprar? Não. O anel de diamante que a gente não pôde ter? Aquela viagem que a gente não pôde fazer, aquelas contas, o cheque especial que não tá pago, a gente vai levar? Não, né? Não dá para levar. E o que é que a gente leva? Só os nossos sentimentos. Ora, se naquele exato momento, naquele período, a pessoa estava se sentindo mal, lembrando uma coisa que aconteceu 30 anos, ao ponto de ter angústia, qual é a lógica? A lógica é que ela, se for rememorizar aquela circunstância de novo, ela vai doer nela. A Fati colocou ali pra gente, será por isso que alguns espíritos não se desligam? E como, né? Porque os sentimentos é o que nos ligam mesmo, né? Porque a gente não leva nada de objeto. Não tem como. Então, o que a gente leva na nossa bagagem? Aquilo que a gente sente. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim: os espíritos bons sentem quando morrem, levam as paixões? Eu não gosto de dizer as coisas assim, não me lembro. Mas de qualquer jeito que diz assim a resposta. As paixões, né, sobre as paixões. Os bons aí as deixam, as más paixões, levando consigo só as boas. Então tem paixão. Os espíritos bons também sentem paixões, né? Kardec, quando fala dos espíritos de segunda ordem, dizem que, por sinal, tem até suas manias ainda. Se assim não fosse, seriam espíritos superiores, os espíritos puros,
Então, até os espíritos da codificação, não sendo espíritos puros, sendo espíritos de segunda ordem, espíritos de sabedoria, etc., eles tinham as manias deles, né? E aí, lembrando uma certa conversa, os cacuetes, os espíritos começam a obsediar aqueles que os ofenderam? Nem sempre. Porque ele pode simplesmente ressentir aquilo quando ele lembra, mas não necessariamente ter rancor. Vocês veem que tem uma diferença? Não necessariamente ter raiva, rancor da pessoa a ponto de querer que faça ela pagar, entendeu? Mas ela pode sentir. Então, quem lembra do André Luiz? E esse aí, quem assistiu o filme e não leu o livro, sabe. Quando o André Luiz tá bem lá, que quando ele começa a sentir os sentimentos de novo das paixões más, que ele já tava todo liberadinho, educado, belezinha, que aí ele foi pra casa dele, que aí ele começou a sentir ciúme, que ele começou a ter aqueles sentimentos. O que foi que aconteceu com ele? Se vocês lembrarem, eu vou dar um Lindor pra aquecer vocês que estão com frio aí no Brasil. Foi o que aconteceu com ele. Ele baixou a vibração, não foi? Quando ele baixou a vibração, ele se sentiu muito mal. Ele se sentiu mal pra caramba, né, Luiz? Vocês lembram disso? Então, ele voltou porque as zonas de sofrimento são zonas por vibração, não é, Liana? Não é que geograficamente ele foi. É que ele baixou as vibrações dele. Então, ele se sentiu mal. Quando a gente remoe, que a gente fica rememorando as angústias, as coisas que passaram com a gente, e a gente ressente de novo, é como se a gente estivesse saindo do umbral, bota o pé no umbral. Aí sai do umbral, bota o pé no umbral. Fica uma oscilação enorme. Mas o umbral aqui é metafórico, viu, gente? É de energia ruim, de energia pesada. Então, por que o Pedrinho, quando tá contando o caso dele, se sente mal? Sente dores? Porque ele tá contando todas as angústias que ele teve da encarnado, correto? Que aprontaram, que fizeram, que pintaram com ele, assim, assim, assim. Aí ele tá trabalhando ali, fatigado, amarrando aquelas ervilhas no mundo espiritual. Então, por causa do que aprontaram com ele teve que trabalhar mais, ele teve que trabalhar mesmo doente. Então, aquilo cansava mais, porque é uma coisa que você faz assim, angustiado, fica mais cansativo, não é prazeroso, enfim. Por isso, o Pedrinho, ele reviveu aqueles sentimentos e ele se sentiu mal. Quando o André Luiz se encontra, por sinal, no hospital, que ele tá lá no hospital, né? Aí chega o ministro Clarencio e fala assim com aquele carinho, e a gente é dengoso, né? Quem é que é dengoso aqui? A gente é dengoso. Aí chega o ministro Clarencio, né? O espírito tão esclarecido, aí chega de junto dele e faz assim: "Ô, meu filho, como é que você está hoje?" O André Luiz, que estava perebento no hospital, morreu daquele jeito detonado. Quando ele ouviu aquela frase, naquele carinho, "Ô, meu filho, como é que você tá hoje?" Pronto, ele não aguentou. Aí ele começou a contar todas as desgraças dele. Falou: "Eu tô até bem, mas eu estou tão sofrido. A vida está tão difícil. Quando eu lembro que eu saí do mundo, deixei a minha mulher, meus filhos, e tome conversa, e tome lamento." E conversou 95% de miséria. Aí tá o velhinho lá, né? O velhinho espírito superior, né? Tá lá com aquela paciência, com aquele olhar pra ele assim, de compaixão. Aí quando termina, o velho não avrebbe mais fato em italiano, né? Ou seja, coitado, não era pra nunca ter falado aquilo. Aí o velho soltou a língua dele, né? Falou que ele se sentia coitadinho, que ele era pra parar de ficar se lamentando, que tinha acontecido tudo aquilo com ele, mas que ele tinha sido socorrido, que ele estava sendo cuidado, intercessões por ele pra tudo que é lado. Soltou o verbo. André Luiz
encolheu, foi evaporando no leite, assim. Foi evaporando, 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 ficou miudinho, igual um grãozinho de arroz. E falou para ele aprender a ser grato. Gente, grato. Aí, André Luiz, assim, morto de vergonha. Morto, escabriado, né? Vocês conhecem a palavra escabriado? Morto, escabriado, que não sabe onde botar a cara dele. Que depois de uma dessa, né? Essa é uma rasteira, Isabela diria assim, uma voadora. Tomou uma voadora de Clarencio. Ficou escabriado. Daqui a pouco, Clarencio perguntou para ele de novo, né? Meu filho, como você está hoje? Aí ele já sabia que ele tinha que responder, né? Muito bem, graças a Deus. Pois é. Então, quando a gente rememoriza as coisas tristes, e Pedrinho também, coitadinho, pensando ali... Só que Pedrinho não tinha o conhecimento de André Luiz, né? Alto lá. E tal, ele sofria muito. Então, ele tinha mesmo os sofrimentos, as dores, o mal-estar. Você vê a dona Ivone descrever, próprio fisicamente, como ele se encontrava, né? Aí, agora tá o diálogo entre eles dois. Vamos lá. Não chore, Pedrinho. Você não tem fé em Deus? Vamos orar para que o Senhor nos ajude. Tudo há de melhorar para você. Tenhamos um pouquinho mais de paciência. Sim, minha senhora. Eu tenho fé em Deus, sim, senhora. Deus, nosso Senhor, até muito bom, na verdade. Respondeu chorando, tadinho. E não sei como agradecer tanta bondade que eu tenho recebido dele. Não vê a senhora, minha senhora, que se estou sofrendo tanto assim, também eu tenho quem me ajude muito. Graças a Deus. O culpado da minha desgraça foi seu Romano. A senhora conhece seu Romano? Não, Pedrinho, não conheço não. Pois ele é o vendeiro daqui da rua de cima. Um italiano muito exigente e ambicioneiro. Romano, italiano, o nome do homem é Romano, né? Italiano, exigente e ambicioneiro. Eu tinha os negócios com ele, quer dizer, comprava no armazém dele os mantimentos para mim, o milho para as galinhas, que eu era bem pouco, porque elas pastavam bem, o querosene para a candeia, o carvão para cozinhar e o sabão para lavar minha roupa, os pratos e as panelas. Mas depois eu adoeci, fiquei ruim como a senhora não imagina. Não pude trabalhar mais, não ganhei nada. Pois como era que eu havia de bater enxada e sair por aí vendendo as verduras com a febre que me atacou. Fiquei 3 meses muito mal, sim senhora, mas continuei comprando no armazém de seu Romano. Pois então, eu havia de passar fome? E as galinhas, então, não precisavam de milho? Mas não pude pagar nada disso com pressa. Então, minha senhora, foi que seu Romano me fez uma traição tão grande que me deixou na miséria que a senhora vê. Não pense mais nisso, Pedrinho. O que passou não mais deve ser comentado. Lembrando-se desse triste passado, você se martiriza novamente, sem razão de ser, e piora do seu estado geral. Pense antes em Deus e no futuro e peça forças para esquecer o mal passado e começar a vida nova, que será muito melhor do que essa, que tanto fez sofrer. Acudi eu, desejando arredá-lo dos dissabores, que justamente eram os fatores do seu complexo psíquico. Mas ele insistia num desabafo que lhe aliviava o coração. Mas é que a traição foi grande, minha dona.
eu quero que a senhora saiba de tudo, porque até hoje o meu coração sangra. Vocês sabem que isso me faz refletir uma coisa tão importante. Nas reuniões mais antigas, e se você observar os discursos que faz Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras, você vai ver que os médicos, que o doutrinador, né, o dialogador, conversava mesmo com os espíritos. Ouvia a história que ele tinha para contar. Porque às vezes aquele desabafo, isso a gente deveria fazer até com o encarnado, né? Aquele desabafo, alguém que escute com detalhe e que possa ir avaliando com a pessoa, junto com ela. Às vezes basta só falar, às vezes dá para criar um diálogo e conversar. Esse ato de conversar com os espíritos de verdade, ouvir a história deles, foi começado a ficar esquecido. Porque presenciei em alguns grupos, que os espíritos começavam a falar. Daqui a pouco, o doutrinador, para ser rápido, e a verdade é essa, ser rápido. Para ser rápido, ia logo mandando os espíritos socorrer, pegar, vamos orar para Jesus, Duma, pronto, acabou. Tem casos que pode ser feito isso. Tem outros casos que necessita-se de paciência. E quando se tem boas intuições e a gente confia em Deus, porque fé é confiança. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma confiança no Supremo. Nós somos bem inspirados para saber como agir. Mas se a gente cria, vamos dizer assim, uma praça, e aí eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive com a Fabrícia antes sobre protocolo, né, Fábio? Se cria-se um protocolo que tal hora, tal minuto, tantos minutos para cada espírito, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, isso se cria um protocolo generalizado e passa-se adiante em cursos até, infelizmente. Cria-se um modelo de protocolo que o trabalho não é tão rendoso. Como o próprio Allan Kardec e os espíritos dizem no céu e inferno, que eu estava dizendo para vocês que eu estava, né, acompanhando, que o que fazer com os espíritos que não poderiam ser evocados? Porque Kardec fala de evocação literal, tá? Aí perguntaram, e os espíritos coitados que ninguém sabe quem eles são e ninguém pode evocar? Falou, olha, a providência divina, a divina providência tem seus métodos outros de socorrer seus filhos. Ou seja, não existe só esse o método. Isso é só uma reflexão. Para quando a gente se encontrar conversando com o espírito, não fazer uma coisa que se diz aqui em Nápoles, arronzare. Ou seja, fazer rapidinho. Bora com os espíritos que tem que fazer. Entendeu? Que a gente peça a inspiração a Deus e veja o que fio vai. Porque Hermínio Miranda, no qual eu estava falando com vocês, tem um caso que ele conta que com o espírito ele passou 1h e meia. Ou seja, a reunião toda. 1h e meia. No final, o espírito, depois de conversar bastante, ouvir conselho, entendeu? Um espírito que estava cego, porque ele estava dentro de uma caverna. Então ele estava cego, ele foi colocado ali para aqueles hipnotizadores, enfim. Então Hermínio devagar foi trazendo ele à luz. Ele, incorporado no médium, ele começou a tatear os objetos para rever que ele não conhecia, através dos olhos do médium. Olha que coisa curiosa. Para acabar tudo numa prece e um grande abraço. Ele ia abraçar cada um dos participantes da reunião. Durou 1h e meia. Se Hermínio tivesse seguido o protocolo do arronzare, não estava durando 1h e meia. Não tinha feito o trabalho bem feito. Então é só uma reflexão. Não é que sempre vai ter que ser assim, né? Mas que a gente tenha a via do meio, a rua do meio, nas nossas avaliações. E que essa coisa da metodologia, nós vamos criando metodologia de acordo com cada grupo, de acordo com o perfil dos espíritos que eles vão se manifestando, de acordo com as circunstâncias.
Não dá pra gente harmonizar o espírito manifestou e fala, não posso falar com você não, vai conversar com o seu espírito. Oxê! E Deus, onde é que tá? A espiritualidade, onde está que permitiu isso confiando em você? Né? Não dá, então a gente tem que ter um preparo, um estudo, a gente tem que ter confiança em Deus, esperar da intervenção, ter uma sabedoria, ter a fraternidade, ter o carinho desse... me só vem a palavra procho, não, desse carinho desse lidar com as almas humanas, sejam elas encarnadas, também é a mesma coisa, seja desencarnadas, isso tem que ter uma metodologia de saber pegar a pessoa. Então, a cada um perfil, né? E esse é um trabalho no qual nós somos chamados quase sempre, gente. Foi o espírita aí em atividade, não sei vocês, não é? A Cláudia trabalha comigo, então a gente sabe. É a Eliana, a Dona Edna, a Mara, a Margarete, a gente é chamado nessas atividades, que a gente fala assim, gente, parece que eu caí de paraquedas aqui, que conversa é essa? Mas são as oportunidades que Deus está lhe dando para você agir e para você executar aquilo que você aprende um mundo na teoria. E se ocorreu, umas perguntinhas tem que se fazer, tipo assim, meu Deus, por que o senhor deixou? Não é? Não diz que se você tiver uma fé do grão de mostarda, abre-se a copa pro céu pra gente ser bem influenciado? Para que a gente abra essa copa da árvore que é enorme, para que a gente, nos nossos galhos, tenham esses ninhos para que os anjos do Senhor possam nos inspirar. Ora, essas coisas acontecem, né? Alguma coisa ocorre. A Dona Edna colocou verdade, Ju. Normalmente deixamos que o espírito, quando chega, fale suas necessidades. Depois de um tempo, começamos o diálogo para desenvolver então o trabalho. É porque a gente tem que conhecer a pessoa. Tem algumas perguntas que você vai fazendo para poder ter uma identificação. Para saber se você dizer é ela, não é ela. Para você poder entender a psicologia. Para você começar a perceber a inspiração do mentor que está ali com você. Para você saber o que lidar, a pessoa tem que falar. Para você utilizar essa sensibilidade de inspiração para saber com aquele indivíduo que método você tem que usar. Então você observe que a dona Ivone, nesse diálogo do Pedrinho, ele disse, eu preciso falar. Vocês notaram isso? Olha, Liana ali, ó. Dona Edna, nos trabalhos que eu sou dirigente, faço assim mesmo e peço aos dialogadores para ter paciência de ouvi-los. E o carinho. A gente tem que encher o coração, assim, de carinho, de amor. A mulher, ela tem uma abertura maior para isso, sabe? Por causa desse... Olha o que a Dona Ivone diz. A mulher médium é mãe dos desgraçados, né? A mulher, ela tem essa coisa, assim, de abertura, de coração, essa sensibilidade. Lá no Livro dos Espíritos, assim, o homem é a razão, a mulher é o coração, né? Então, a mulher, ela tem, assim, sem nenhum sexismo, não é isso. Mas, né, encher o coração, assim, de muito carinho quando a gente for lidar com os que sofrem. Então, ele precisava desabafar. Ele precisa, tanto que ele diz, a senhora precisa saber. Como ele diz assim, olha, era como se fosse uma coisa inconsciente, que ele soubesse que ele estava desgraçado, que ele não sabia que ele estava morto, né? Mas que ele estava mal e que ele disse assim, olha, ela tem que saber por que eu tô assim, que eu não tô assim do nada. Eu tô assim com uma razão de ser. E ele tinha necessidade de contar. Mas agora já vou melhorando da vida, graças a Deus. Estou bem aliviado das minhas dores e posso trabalhar um pouquinho. Porque ele pensava só em trabalhar para se manter. Dado que ele não sabia que ele estava desencarnado, que ele estava morto, ele queria trabalhar para ele poder vender as verdurinhas dele e se manter. Se a vida dele era pobrezinha, o único jeito que ele tinha de se manter era fazer aquilo, né? Faltam as ferramentas para revirar a terra, minha enxada, meu ancinho, minha pá, meu machado. Olha só, ele não tinha nem as ferramentas. O que seu Romano fez comigo não se faz com um cachorro. Fique a senhora sabendo. Eu também sou gente, eu não sou. Então, porque sou negro, não sou gente? Os complexos, tá vendo? Complexos psíquicos se chama o título do capítulo.
Porque a complexidade da coisa criou-se complexo, a palavra complexo. Ele era pobre, ele era preto, ele era vendedor de verdura, ele ficou doente, como ele é doente, ele é indigente. As pessoas têm preconceito com ele. Aí como a pessoa tira fora na hora o que é que ela tem, ó. Então, porque sou negro, não sou gente? Só ele que é gente porque é alvo? Olha o complexo de inferioridade. Ele era negro, era pobre, plantava verdura, vendia verdura. O outro era italiano, era branco, tinha uma lojinha. E no fundo, qual era o sentimento que tinha no espaço no coração do Pedro? Quem sabe me dizer isso? Oi, Romano. Beijão. A Helena disse, mas vai ver que o senhor Romano pensava assim, passou essa impressão da dó pra ele. A gente tem que avaliar. Não está avaliando o que o senhor Romano fez agora. A gente vai ver o sentimento que ele tem. Isso é um outro detalhe. Não, mágoa ele tem, sim. Mas qual é o sentimento que ele tem quando ele faz isso? Complexo de inferioridade com possibilidades de ter inveja. Possibilidade de ter inveja. Por que existiu a briga entre eles? Preconceitos de ambos. Falta de diálogo. O italiano, europeu, emigrado, sofrido. Vocês sabiam que os italianos sofriam pra caramba também pra poder chegar no Brasil? Ou todo mundo tem aquela ideia que o europeu é sempre fanfarrão, rico e tal? O italiano também é sofrido, o italiano também foi até escravizado no Brasil, pra quem não sabe, pelos fazendeiros brasileiros. O italiano também sofreu preconceito. As raças aqui do sul, o povo aqui do sul, que é onde eu sou, não eram aceitos pelo governo brasileiro, porque já tinha muita gente preta no Brasil, eles precisavam limpar a raça. Então, o italiano imigrado também sofreu preconceito. Então, vocês são de acordo que é preconceito para um lado e preconceito para o outro? E que aquele ranzinza ambicioso também lutou para conquistar aquela lojinha que ele tinha? E que ele, no egoísmo dele, aí vamos fazer o que o outro sente, né? O Romano. No egoísmo dele, não compreendeu a dificuldade do outro e pensou a si. Ele pensou em si. Eu lutei para ter minha loja, eu que trabalhei para fazer isso aqui, vem esse outro porque adoece. Qual a mentalidade que muitas pessoas teriam? Seria essa. Se sabia que estava sem dinheiro, por que é que continuou comprando? Não é verdade? Porque ele continuou comprando, consciente que ele não poderia pagar. Ele sabia, ele era consciente. Ele continuou comprando, abusando da confiança do outro, porque ele estava doente 3 meses. Vocês observem isso? Então o Pedrinho, ele não viu a sua falta, ele só via a falta do outro. Agora vamos fazer uma cena diferente. Suponhamos que Pedrinho fosse uma doçura de pessoa e que ele chegasse pro seu Romano e dissesse: seu Romano, eu tô doente. Exatamente, toda a história tem 2 lados. Seu Romano, eu tô doente e eu não tô podendo trabalhar. Eu não tô passando fome, as galinhas precisam comer. O que é que eu posso fazer para eu poder ter o mínimo possível para eu não morrer aqui com o senhor? Ou vamos pegar um compromisso para que eu possa trabalhar depois? Ou nos momentos de intervalo que eu tô me sentindo bem, eu faço alguma coisa pro senhor? Não é assim? É ou não é? O Romano, por mais miserável que fosse, ia pensar um pouquinho. Ontem mesmo eu estava estudando a questão do egoísmo, que é uma resposta dada por Fenelon, a 1917, no Livro dos Espíritos. Eu estava em companhia da Fabrício. E dizia isso: cada um pensando em si, cada um se mete na defensiva. Se todos os dois são sofridos, se todos os dois são marcados pelo preconceito, de herança, de raça, de família,
Cada um vai dividir, vai proteger o seu terreno, né? O que é tudo isso? Um grande mal entendido, porque uma das partes não cedeu. E as maiores inimizades que tem aí pelo planeta está pelos mal entendidos, que não foi esclarecido. E que muitas vezes a pessoa leva consigo de reencarnação para reencarnação. É por isso que, sabiamente, o Messias Divino nos disse: faz as pazes com teu adversário enquanto ele está contigo em caminhada. Né? Por quê? Porque depois, até você achar a pessoa, rapaz, é um problema. Então, é muito mais fácil estar encarnado e resolver, ao menos a mínima da questão, e, né, lutar. Então, aqui é tudo um grande mal entendido, porque ele só tá contando a parte dele, coitadinho de Pedrinho, né? Porque, por causa das vivências sociais, de como ele cresceu, da vida de preconceito que ele viveu. Mas só que a gente não pode se limitar, nós espíritas, a ver as circunstâncias de um olho de reencarnação só. O mal não justifica o mal. E não tem lógica que a pessoa tenha uma oportunidade. Lógica não tem razão, a lógica tem. Que a pessoa tem oportunidades novas reencarnatórias, ela continua reincidindo. Nessa encarnação eu machuco você, aí na próxima você machuca a mim, aí eu na próxima machuco você, aí na próxima você machuca a mim. Não acaba nunca, né? É um negócio bem comprido, vocês não acham? Não acaba nunca mais. E aí fica esse mal entendido secular. É um mal entendido secular. Misturado a orgulho, egoísmo. E Pedrinho, por mais sofrido que seja, que era ignorante e tudo mais, mas ele está numa circunstância não injusta. É isso que eu quero chegar. Tem sempre dois lados da história, né? Olha o que o Romano fez, viu? Ele me tirou da cama, fez me deitar numa esteira velha. Ó, o caráter do Romano, do italiano. Dizendo que era mais fresca e boa para a saúde do que a cama. Carregou minha cama, meu colchão, minhas cobertas, minha mesa, meu armário, minhas cadeiras, meus bancos. Pois eu tinha a casa muito arrumadinha, porque eu estava viúvo há pouco tempo, tadinho. Carregou meu baú de roupa, minhas panelas, meus pratos e minha lata. Carregou até minhas abóboras e minhas couves, oh meu Deus. Sim, senhora, ele me fez isso. Carregou os quiabos de ló, o cheiro verde, as ervilhas. Nem as galinhas, nem meus galos de briga, os ovos escaparam da ladronice dele. Eita, Romano. E levou até minhas ferramentas, tudo para pagar tal dívida. Entanto, eu devia assim a seu Romano? Foi ou não a ladronice dele? Mas eu ia pagar a dívida, sim, senhora. A questão era eu ficar bom para poder trabalhar e ganhar o dinheiro. Não era preciso isso, não é mesmo? Pois é, claro que não, tadinho. Só ficou aquela esteira velha a colar, porque mesmo o travesseiro foi a vizinha aí do lado que me favoreceu por bondade. Os vizinhos pediram a seu Romano para não fazer essa maldade comigo, mas ele respondeu com má criação, dizendo que ia chamar a polícia para me levar para o hospital, que eu devia muito a ele e ele não podia perder. Mesmo porque eu não ficaria bom mesmo, nunca mais ia morrer, e antes que outra pessoa arrecadasse o que era meu, arrecadava ele. Meu Deus, né? Já pensou? A sequeza, né? O seco do coração desse senhor. Porque atrás de uma frieza dessa tem que estar uma grande história triste, né? Dureza, né? Duro. Já sabia que o bichinho ia morrer, tirou até a cama. Arrecadava ele a quem eu devia muito. A senhora já viu coisa igual na sua vida? Ah, eu chorei muito, então foi que fiquei sem recurso para poder trabalhar. Piorei muito na minha doença devido ao desgosto sofrido, até hoje estou assim.
E se não fosse a bondade das minhas vizinhas, eu até teria morrido de fome. Elas é que me traziam a comida. Fiquei vivendo de esmolas, minha senhora. Tadinho. E continua Dona Ivone. Entregue seu desgosto a Deus, Pedrinho, e não pense mais nisso. Para você conseguir a paz do coração, repeti penalizada. Mais possui Deus para conceder a você do que seu Romano teve para levar daqui. Ele é mais infeliz do que você, pois praticando tal violência, em vez de observar os deveres da fraternidade para com o próximo, saiu da graça de Deus, enquanto que você perdoar estará na mesma graça. Não se lembra da resposta de Jesus? Quando o apóstolo perguntou quantas vezes deveria perdoar o ofensor, Jesus respondeu: perdoa até 70 vezes 7. Isto é, perdoa sempre. O melhor é você concordar em ir para o hospital a fim de se restabelecer e poder trabalhar nos serviços de Deus, e não mais com a enxada na mão. Mas ele prosseguiu, a mente sufocada pelo complexo que lhe impediu o progresso, talvez impelido por uma necessidade da expansão que lhe forneceria benefícios. Que Deus nosso Senhor perdoe a ele e a mim também. Para dizer a verdade, minha senhora, eu já odiei seu Romano muito mais do que odeio agora. Mas no princípio senti um ódio por ele que, se pudesse, eu teria devorado vivinho. Olha aqui Pedrinho tirando a história dele também, viu? Fiz até um trabalhinho com fogo e pólvora para ver se ele devolvia o que era meu. Quis pôr um mal nele para me vingar. Mas qual? Seu Romano parece até próprio manhoso. O manhoso era o diabo, né? Chamava-se o manhoso. Até parece próprio manhoso. Tem o corpo fechado, as 7 trancas. Sim, senhora. Não pegou nada nele, minha senhora. Perdi o tempo. Piorei da saúde porque me levantei e abusei sem poder. E ainda gastei o último dinheirinho que tinha para comprar os apetrechos. Vocês viram? Ele, para se vingar, fez aquilo que se chama de feitiço. Fez de tudo que a feitiça ali ele tentou fazer, gastou o dinheiro que tinha para comprar os apetrechos, para se vingar, e não teve resultado. Aí Dona Ivone disse para ele, viu? Nisso você fez mal, Pedrinho, porque desejando o pior para o próximo, você saiu da graça de Deus e se aliou ao espírito das trevas. A lei de Deus recomenda perdoar e esquecer as ofensas. E Jesus Cristo, nosso Mestre, aconselha-nos a amar os próprios inimigos sem jamais desejar-lhes qualquer mal. Não devemos, portanto, exercer vinganças, seja contra quem for. Deus, nosso Pai, é o único que saberá o poder e poderá corrigir com justiça as nossas faltas. Perdoe, pois é seu Romano, e vá sossegado para o hospital, porque eu garanto que dentro em breve você estará forte e alegre para o trabalho que Deus confiar às suas forças. Olha que história, né? Que situação. Ele ia responder, mas inesperadamente apareceu entre nós a figura amável de José Evangelista, apresentando-se tal como se ainda for um homem e declarando-se comprador de imóveis. Olha o mecanismo disso. Um minutinho. Então, no diálogo, olhe bem que a dona Ivone lembrou detalhes, né, dessa conversa. Naquele desabafo, ele teve a expansão e a oportunidade de chegar ao José Evangelista, que se apresentou como um homem comum, comprador de imóveis. Comprador de imóveis, gente. Você lembra daquela questão do método? Os métodos que os espíritos usam? Ela tinha dito que José Evangelista tinha um método muito particular. Ainda brinquei com a Margarete, viu, Cal? Não sei se você chegou a ouvir esse negócio do método. Não ouviu também, não.
chegou-se a Pedrinho, cumprimentou-o com atenção, apertando-lhe a mão e afirmando que fora informado que ele, Pedro, desejava vender sua propriedade. Eu conversei sobre esse item aqui com a Andréa tempos atrás. Porque a gente falando de metodologia, eu falei, Andréa, da quando a dona Ivone passou aquela situação na recordação da mediunidade, eu estou autorizada para qualquer coisa. Porque o importante é que o método seja aliado à fraternidade. Porque o espírito apareceu vestido como comprador, ó, dizendo que o Pedro desejava vender a propriedade. O antigo horticultor protestou francamente, sem convicção na negativa. Ele protestou, mas ele não era convicto, né? E quem os visse conversando tão naturalmente, sem misticismo, nem afetação transcendental, julgaria tratar-se de dois cidadãos terrenos empenhados em negócios e não seres espirituais a quem somente questões espirituais poderiam interessar. A certa altura da conversação, demonstrando inequívoca vivacidade, José exclamou, retirando do bolso uma carteira e conservando-a na mão para ser vista pelo interlocutor. Ai, gente, a dona Ivone ficou doida com isso. Eu me lembro quanto eu me divertia com esse negócio. A dona Ivone pirou com isso. O José Evangelista discutindo os dois, como se tivesse que comprar um imóvel, quanto custa, quanto não custa. Daqui a pouco o espírito puxou a carteira de dinheiro, segurou na mão pro Pedrinho ver. Desejo comprar sim um terreno para estas imediações. E dentre alguns que sei estarem à venda, o seu é o que mais me convém, pela proximidade da estação da estrada de ferro. A você, meu amigo, conviria muito o negócio. Está doente e assim não poderá trabalhar para desenvolver sua lavourazinha, porque não tem saúde nem recursos e para isso sofre dificuldade sem fim. Venda, pois, o terreno, eu compro e pago à vista. Vixe, pagar à vista, viu? O dinheiro assim vivo na hora. Depois trataremos da escritura. Coloca o dinheiro no banco e vá para o hospital tratar-se. E ao restabelecer-se, deixando o hospital, terá uma quantia razoável para comprar outra propriedade maior e melhor do que esta e tocar a lavourazinha. Afinal, sou seu amigo e aconselho bem. Somos da mesma raça, da mesma cor. Nossos avós e nossas mães foram escravas e gemeram no cativeiro. E isso nos deve unir, choraram e gemeram. E esteja certo, amigo Pedro, que em mim você terá um irmão leal ao seu dispor, para protegê-lo e defendê-lo de hoje em diante. Suas infelicidades passaram. Confie em Deus e nada receio. Oh, meu Deus. Vocês estão entendendo, gente, que situação? Tá todo mundo perplexo? A pobre entidade pôs-se a rir, encantada com o amigo que o céu lhe enviava. Pediu minha opinião para vender ou não a propriedade já plenamente familiarizada comigo. Aproveitei a proposta de José, incentivando-o a aceitá-la, pois era melhor que tinha a fazer, compreendendo a caridosa tentativa de José Evangelista a bem de todos nós. E finalmente Pedrinho aceitou a proposta, contagiado pela persuasão do comprador. Vi então José retirar o dinheiro da carteira. E passá-lo a Pedrinho, que o recolheu febrilmente, guardando-o, ligeiro, no bolso da calça. Assistiu-o a preparar-se para sair, demandando o hospital, pois José prontificou-se a acompanhá-lo até lá. Vestia um pobre paletó de brim surrado, tal qual um homem. Colocou na cabeça o chapéu ceboso e tomou de uma pequena mala de mão,
quase imprestável, enquanto repetia em surdina como que para si mesmo. Gente, vocês estão observando o método que ele usou para poder tirar o espírito? Se falasse de coisas celestiais para o espírito, não iria tocar no coração dele. Como ele ainda estava muito ligado às coisas materiais, que ele tinha um desprazer enorme, porque o seu Romano pegou tudo que era dele, de material. Ele ficou ligado àquilo ali, por totalmente apego. Então, o único método, depois que ele já estava com abertura, depois do desabafo com aquela amiga Ivone consolando ele, no momento do auge da sua sentimentalidade, da sua emotividade, chega José com a conversa dessa. Aí foi fatal, né? E ele falava dele para ele mesmo, né? Deus, nosso Senhor é muito bom, na verdade, Jesus Cristo é nosso mestre e protetor. Conforme explicou a minha senhora. Seu Romano foi que me fez uma traição muito grande, mas agora, vejam só, encontro gente boa para me ajudar. O que seu Romano me fez não se faz com o bicho. Ó ele de novo, ó. Esqueça o passado, Pedrinho. Esqueça e perdoe. Para Deus perdoar também as suas faltas. Agora pense no futuro, para recuperar o tempo perdido nas trevas do ódio. E vá com Deus. Muito aprendizado, né, Liana? Eu digo para você, Liana, que depois dos livros da Dona Ivone, eu nunca mais fui a mesma. Tive várias fases da minha vida, várias fases antes e depois. Agora, antes e depois, os livros da Ivone do Amaral Pereira, eu nunca mais fui a mesma. Principalmente com o Devassando do Visível e as Recordações da Mediunidade. Porque quando eu li isso em 2009, eu quase caí do cavalo, né? Esse foi o capítulo, o outro e esse também, né? Mas esse foi o capítulo que eu fechei o livro e andava na casa inteira, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, desnorteadinha. Andava desnorteada. Falei, meu Deus, mas o que foi que eu acabei lendo? O que foi que eu acabei ouvindo? O que foi que eu vi? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O que eu tô ouvindo. Vários paradigmas, várias ideias prefixadas, várias papas prontas que eu tinha comido nos anos, várias coisas, filha de palestra, ouvir e comer no que os outros tinham para me dizer. E olha quantos anos de estudo tinha em 2009. E você parece que vai abrindo uma expansão consciencial. É como se caísse um véu da minha vista e fizesse assim, ó. Falei, meu Deus, como é que eu pude ser ignorante por tanto tempo? Porque eu fui calcular questões, metodologia, linguagem, postura dos espíritos, situações dos socorredores. É muito impressionante. É muito impressionante. Dona Edna, é isso. A Dona Edna colocou aqui pra gente, viu, gente? A gente parece viver num mundo completamente diferente do que já conhecíamos. É como se fosse tudo novo, né, Dona Edna? Vai ampliando, assim, meu Deus, o que é isso? É igual, Dona Edna, eu vou estudando sempre. Eu adoro a Ivone é muito doutrinária. E eu estudo muito a codificação espírita, né? Eu vou compreendendo as coisas muito mais profundas nos estudos da codificação, que eu ouvia, por exemplo, assim, um palestrante, outro palestrante, outro e outro, e você, por respeitabilidade, você vai normal, né, gente, poxa, por confiança. E uma vez um amigo meu, um palestrante muito conhecido, muito famoso, e ele estudioso, falou assim, Ju, uma vez fulano de tal disse citações assim, não sei o quê. Aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, não era nada daquilo. Meu chão caiu. Eu achei estranho, que eu falei, uai, gente, é mesmo? Ju, quer ver? Aí me mostrou. Agora pega lá e vai ver. Quando eu fui ver, meu chão caiu também. Aí eu passei a entender que
Eu precisava devassar o meu íntimo, o meu invisível, as minhas percepções, e que eu poderia somar com a dos outros, mas sendo a minha visão. Então, nesses estudos, e sempre o meu maior intuito quando a gente conversa, é passar para vocês isso. Investiguem, ouçam, absorvam o melhor, mas investiguem por vocês. Não acreditem naquilo que nós dizemos, mas experimentem, vivenciem, certo? Não peguem proibições, vai lá, vivencia. A codificação espírita, toda ela, é guia seguro, porque desde que foi presidida por Jesus Cristo, como nos ensina o Evangelho, a gente não tem dúvida. A gente não fica com tantas dúvidas, porque vai se esclarecendo, véus vão caindo. O Elcio colocou ali pra gente, o orgulho e o egoísmo nos impede de observarmos melhor as coisas. E não é sempre uma questão, nisso aí, sabe, Elcio, não é só a questão do orgulho e do egoísmo. É como se nós fôssemos ovelhas, pécora. E a gente vai sendo levada pelos pastores, que são mais experientes e tudo mais, e a gente vai levando isso encarnação, por encarnação, até que as nossas consciências amadurecendo, nós vamos ter expansões. E quando a gente vai ter expansões, você fala, não era desse jeito, não era daquele outro. E você começa a entender as coisas com uma ótica diferente. É o amadurecimento psíquico espiritual, né? A dona Edna disse ali para nós, exato. Com esses estudos a gente entende melhor a codificação. Exemplos notáveis da dona Ivone, notáveis, dona Edna. Olha, eu adoro o Hermínio Miranda. Adoro o seu Hermínio. Estudo os livros dele, adoro o seu Hermínio, mas eu questiono muito em algumas questões, né? Mas a dona Ivone tem uma sobriedade diferente. Apesar de que a gente questiona, normal, né? O Elcio disse pra gente, quando observamos com outros olhos, os da humildade, do amor, sentimos e entendemos melhor. Isso no contexto geral da vida, em tudo. Mas nesse contexto aqui, é um contexto assim que às vezes eu digo assim pra André é papa pronta, né? É como o passarinho, sabe? Como é que o passarinho come? O passarinho, a mãe dele come, vomita e dá pra ele, né? E nos séculos, inclusive nós espíritas, a gente faz isso. Vai lá, alguém comeu, vomita, a gente come. E quando nós vamos estudar, vamos abrir a consciência, não significa dizer assim para vocês, vamos ficar aqui na teoria, não vamos para a prática. As pessoas confundem muito isso. Não. Vamos na teoria, porque assim nos diz o Kardec, para fazer de experiência e lidar com a prática, mas não precisa passar séculos para isso. Nós podemos fazer práticas e lá vai. O importante é que a nossa mente não pare. Que a nossa mente não pare nisso. Então, cenas dos próximos capítulos. Semana que vem, nós vamos saber o que aconteceu com o Pedrinho. Depois dessa, eu tenho certeza que vocês vão refletir pra caramba. Tem muita reflexão aí pra fazer, questão de metodologia, e não sei se vocês sentiram o que eu senti, mas eu precisei fazer muito buraco no chão para poder entender. 5 minutinhos não, seu Elcio. 1h15, tá? Então, gente, um beijo para vocês. Convidando vocês para fazer uma prece, para agradecer a Deus esse momento de estarmos juntos, de tanto aprendizado. Porque conhecimento sem fé é estéril. E que nós possamos associar o conhecimento com a fé. E nisso, encher o nosso coração de louvor, de aproximação com o Criador e dizer somente muito obrigada. Porque nós só temos que agradecer, Senhor, por esse conhecimento que o Senhor concede para nós. Agradecer também aos espíritos que nos assistem, a Dona Ivone do Amaral Pereira,
que através da sua vivência, das suas dores, das suas lágrimas, deixou para nós, na prática, a exemplificação do teu próprio evangelho, do trabalho doutrinário que o Mestre Jesus nos deixou, o trabalho doutrinário que Allan Kardec e os vultos do Espiritismo deixaram para nós na história. Muito obrigado ao universo por colaborar para a nossa melhora. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um beijo a todos.